Fala, querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. É um prazer enorme ter você aqui de novo no canal. É um prazer enorme poder estar falando da palavra de Deus com você. E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Em casa, no trabalho, com a família? As coisas não estão bem, né? Pandemia aí, muita gente desempregada, os hospitais lotados. Mas é isso, cara. A gente não pode desanimar, não. A gente tem que continuar perseverando na fé, fazendo o que é correto, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz no mundo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Temos que ser luz para quem está no escuro. Temos que ser sal e luz na terra. Então, vamos continuar perseverando para sermos sal e luz na terra. Sermos diferentes, fazendo a diferença. Falar nisso, essa é a palavra que eu quero trazer hoje para vocês. Ser diferente e fazer a diferença. São duas coisas bem distintas, porém elas andam lado a lado, né? Cara, quando você quer ser diferente, basta que você faça diferente do que todos estão fazendo. Isso é completamente sabido, né? Agora, quando você quer fazer a diferença, aí, meu amigo, você tem que fazer muito além do que apenas fazer diferente. É um pouco, talvez, retórico, ou então um pouco complicado de entender, mas vamos entender o que a palavra de Deus diz, para a gente poder esclarecer o que eu estou falando aqui. Antes disso, cara, eu já quero pedir para você sentar o dedo aí no like, dar um joinha aqui para o canal poder crescer, alavancar, o YouTube poder entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, indicar esse vídeo para mais pessoas, fazendo a palavra de Deus chegar mais longe. É isso? Então, já deu esse joinha aí? Muito obrigado. Cara, vamos lá. Vamos falar de ser diferente e fazer a diferença, né? Um cara que eu acho que fez total diferença, né, no mundo. Ainda não vou falar dele, não vou falar de Jesus ainda não, tá? Mas eu quero falar de Moisés. O Moisés, ele fez uma diferença tremenda, né? Ele era uma pessoa diferenciada desde o seu nascimento, tá certo? Quem pega a história de Moisés vai entender que ele foi diferenciado porque ele foi um bebê que era para ter sido morto, tá bom? Ele era para ter sido morto, com uma ordem do faraó. Ele não foi morto, a mãe dele conseguiu salvá-lo. Ele foi adotado pela filha do faraó, né? Ele viveu dentro do palácio. E tem mais, ele cresceu sabendo a sua origem, só que aproveitando os benefícios do palácio. Então, assim, ele era diferente, né? A partir do momento que ele entendeu que ele podia fazer a diferença, a história dele começou a andar, né? Eu não vou me ater muito na história completa, eu vou me ater no que ele tinha e no que ele era, tá certo? Quando Moisés começou a empreitada dele, né, a história dele, ele tinha apenas um cajado, um pedaço de madeira, falando no popular, né? Mas foi com esse pedaço de madeira que ele fez o mar vermelho se abrir. Ele consagrou esse pedaço de madeira para Deus, foi esse instrumento que ele usou para abrir o mar vermelho. O que eu quero te dizer com isso, cara? Deus vai usar o que você já tem para mudar a sua trajetória. Ele não vai colocar algo novo na sua vida, ele vai usar o que você já tem, quem você já é. O novo, ele vai ser para complementar a transformação que ele vai fazer. O novo, na verdade, é o fruto das tuas decisões. Tá entendendo? Quando Moisés decidiu romper com o Egito, ele não tinha mais nada que o Egito agregasse a ele. O que ele tinha era o conceito de mundo, era o conceito de Deus e eram suas vestes. O objetivo dele era trazer o povo que estava cativo no Egito de volta para sua terra. Então ele teve ali a sua decisão.
a sua tomada de decisão. E os frutos dessa tomada de decisão a gente vê no decorrer da história. Então Deus, cara, ele te dá dons para serem usados e frutificados. Então é uma coisa que a Bíblia também nos ensina: não se enterra dons, se usa dons, né? Então, cara, se você fala bem, se você tem um diálogo interessante, se você canta, se você toca algum instrumento, se você tem o dom de cuidar das pessoas, se você tem o dom de escutar, cara, não enterra esse dom, não. Você tem que usar esse dom para benefício do próximo. Billy Graham é um pregador e ele disse num certo sermão dele que eu ouvi uma vez que nós temos que nos atrever a ser diferentes. Então atreva-se a ser diferente. E na verdade nós somos diferentes quando nós somos cheios do Espírito Santo. Nós nos tornamos diferentes. Nós estamos cheios, sabe? E não somente cheio de nós. A gente não pode inflar o nosso ego por isso. Porque na verdade nós estamos cheios de Deus, da glória dele. E isso na verdade vai refletir no mundo. Né? As pessoas, elas notam essa diferença. Elas te veem com um brilho no olhar diferente. Elas sentem uma energia boa, tá certo? Chegam perto de você, sentem aquela sensação gostosa, aquela sensação de bem-estar. Se sentem bem ao teu lado, querem te ouvir, te pedir conselhos. Quem reconhece a essência de Deus na tua vida, essa pessoa reconhece até a autoridade que Deus te dá, né? De repente, quantas vezes aí você não já escutou um pedido de oração? Poxa, fulano, ora por mim, ora pela minha família. Pô, fulano tá doente, ora por ele aí, você que tem um relacionamento com Deus, né? Quantas vezes você não já escutou isso? Você que tem uma fé, sabe, porra, inabalável. Você não precisa nem ser cristão para escutar isso, cara. De repente você que está me escutando aí agora, você nem é da igreja, mas você escuta isso porque você passa essa imagem para essa pessoa, né? Então, as pessoas reconhecem que você é cheio de uma espiritualidade e isso te faz ser diferente, né? Só que você tem que ser humilde, cara. Você tem que saber o seu lugar de fala. Você não pode querer ser maior que ninguém, nem dar lição de moral porque você está na igreja e aquela outra pessoa não está. Nós temos que usar de sabedoria, né? Jesus mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Messias, manso e humilde de coração. E você aí se achando por pouca coisa. Não tem sentido. Cara, Jesus era tão humilde, tão manso e tão sábio que teve um episódio que aconteceu lá nos evangelhos, relatam essa história. Jesus, ele se sentou e comeu com os publicanos, mas ele não se deixou envolver com os assuntos e com as rotinas deles. Ele se fez autoridade, ele pregou a palavra de Deus sendo influente naqueles dias, né? Nesse exato dia que eu estou falando, que ele estava com os publicanos, Jesus, ele fez o que lhe cabia. Todos ali foram surpreendidos pela entrada de um homem coxo que descia pelo telhado. Acho que vocês se recordam dessa passagem, né? Ele descia pelo telhado da casa do publicano com a ajuda de alguns outros homens. Até uma história bem interessante para eu trazer num outro vídeo, porque, cara, tem uma visão totalmente diferenciada essa passagem, né? Porque, assim, quantas pessoas estão dispostas a te ajudar? Aqueles homens talvez fossem parentes desse homem coxo. Aqueles homens talvez fossem amigos, ou então talvez nem fossem nada, apenas acreditassem que o Messias poderia curá-lo. E o ajudaram, suspenderam ele, levaram para o telhado, desceram ele pelo telhado, né, ao encontro de Jesus. Então aquele homem desceu pelo telhado da casa com a ajuda desses homens. E, cara, o que Jesus fez ali?
fez o que se esperava do Messias, perdoou os pecados daquele homem. Só que, cara, Jesus era Jesus e ele sabia o que estava acontecendo ali naquela atmosfera. Ele viu incredulidade nos olhares daqueles anciãos que estavam com ele. E na mesma hora que Jesus perdoou os pecados, eu acredito que Jesus tenha escutado os pensamentos daqueles homens. Do tipo, que blasfêmia. Quem é esse aí para perdoar os pecados de um homem coxo? Quem ele acha que ele é? Que era assim que tratavam Jesus na época. Era assim que tratavam qualquer um que se dizia um Messias, né? Então, Jesus disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. Só que ele complementou a obra, ele completou, na verdade, a obra, né? E não para provar nada para ninguém, porque Jesus não precisava provar nada. Jesus completou a obra e curou aquele homem. E ele disse: levanta-te, pegue a tua cama e siga o teu caminho. E assim foi feito. Aquele homem coxo, pela fé, se levantou, um homem que não andava, se levantou, recebeu a ordem de Jesus de tomar a sua cama, né, o colchão talvez que ele desceu, e seguiu o seu caminho. E qual o ensinamento que Jesus Cristo deixou ali? Qual o aprendizado que ele deixou? Cara, o aprendizado, o ensinamento foi muito além de você ser curado. A tua deficiência ela pode ser curada, porque Jesus foi crucificado para isso. Só que o ensinamento verdadeiro, cara, é você levar a tua cama contigo. Porque para onde você for, você tem que se lembrar de onde você veio e quem permitiu que você chegasse até aqui. Esse é o grande ensinamento que Cristo fez naquele local. Ele se fez diferente. Ele fez a diferença. Tá entendendo? E é o que você tem que fazer também. Assim como Moisés teve sua tomada de decisão e utilizou o que ele tinha, que era fé, em um pedaço de madeira, um cajado, para abrir o Mar Vermelho, assim como Jesus Cristo utilizou o que ele tinha, que era fé e autoridade, você tem que utilizar o que você tem também, para ser diferente e fazer a diferença no mundo de hoje. Nas pessoas que te cercam, no teu ambiente familiar, no teu ambiente de trabalho, na tua roda de amigos. Afinal de contas, você é ou não é um cristão? Afinal de contas, você é reconhecido ou não é reconhecido como cristão? Porque essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Ser diferente é diferente de fazer a diferença. Você pode ser diferente por ser cristão, mas você tem que ser cristão e fazer a diferença. Pegou essa visão? Cara, se tu não pegou, assiste esse vídeo de novo, porque é poderosa essa mensagem. Eu vou repetir aqui. Você pode ser diferente por ser cristão. Ser cristão é ser diferente. Isso aí todo mundo fala. Mas será que você faz a diferença por ser cristão? Pensa nisso aí, reflete nessa mensagem e, cara, uma boa colheita.